Alô, alô, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Vamos lá. Então, agora sim, vou agradecer algumas pessoas aqui, né? Que outro vídeo eu ia fazer de gratidão, mas acabou que Deus colocou outra coisa para me falar, fez eu lembrar do que eu ia falar, né? Então vamos aqui, ó. Primeiramente, vou agradecer o Benedito, porque... Por que eu vou agradecer ele? Foi um sujeito que eu conheci lá no Terminal Cachoeirinha e eu já tinha sido convertido e já estava estudando as escrituras, só que eu não tinha amplitude de conhecimento. Aí o que ele fez? Ele me auxiliou, me deu um norte, né? Então, e ele também não é religioso, ele acredita na obra da cruz, e é um grande filho de Deus, né? Assim, a gente pode discordar em algum ponto ou outro, ele já deve ter visto algum, que eu enviei o vídeo para ele aí meu, pode ser que ele tenha discordado, porque vai acontecer, irmãos, mesmo no meio cristão, a gente pode concordar com 80% e algum 20% ali, ou 10% aqui, ou 1% ali, a gente não concordar. Isso não quer dizer, não faz ninguém que não é irmão verdadeiro, que não é. O que faz você não ser um irmão verdadeiro é você não crer na obra de Cristo na cruz, que Cristo veio em carne e sangue e deixou seu sangue lá e ressuscitou em carne e ossos. É você não crer e não obedecer a palavra do Evangelho de Cristo, entendeu? Aí é você andar fazendo mal. Isso daí é falso irmão. Ele pode ter o nome de Cristo, de seguidor de Cristo, pôr o nome de Deus no meio, mas ele não é de Deus. Nem todos que falam de Deus vêm de Deus. Então, né, porque tem vários deuses no mundo. Como você vai saber que é o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que criou o universo, os céus e a terra, né? Porque tem vários deuses no mundo, entendeu? E tem a potestade do ar que voa para lá e para cá, que é Satanás, e os seus anjos caídos, entendeu? Então ele rodeia a terra, ele não está no inferno agora, o inferno está vazio. Quando fala assim, ele veio que enganar porque ele veio do inferno, é que o inferno está dentro dele. É igual assim, eu já expliquei isso, tá, irmãos? Quando você crê em Cristo, o reino do céu passa a morar dentro de você, que é o Espírito Santo. Então você vai ter uma visão espiritual das coisas. Da mesma forma, o reino do inferno começa aqui, só que ele tem o desfecho lá. E o reino do céu também. Quando a sua alma desencarnar do corpo que você morrer, a alma de cada um vai ser direcionada para um determinado lugar conforme o que você viveu aqui no corpo. E das coisas que você acreditou aqui. Se você acredita em religião, em filosofia, em ciência do homem, se você acredita em religião que eu digo das diversas, seja espírita, seja evangélica, cristã, católica, você acredita mais em religião, você acredita mais em ciência do homem, você acredita nos cosmos, na natureza, mas não acredita em Deus nem no Filho de Deus, então você vai ser direcionado. Não cabe a mim julgar para onde você vai. É Deus que vai falar para onde você vai. A palavra, eu sei para onde vai porque a palavra fala, mas eu não posso falar porque senão a pessoa se ofende. E não sou eu que mando a pessoa para lugar nenhum, tá? Quem manda é Deus. Eu nunca falo a pessoa foi para o céu, foi para o inferno, porque quem direciona é Deus, não é o homem. O homem quer se colocar no lugar de Deus, igual Nimrod fez. Nimrod se exaltou acima de Deus. E a maioria dos homens é assim. Ele quer se achar Deus. Ele quer se pôr no lugar de Deus. Você é a criatura, eu sou criatura. Deus é o Criador. Como é que você quer se colocar no lugar de Deus e mandar os outros para o céu ou para o inferno? Não tem como isso aí. Isso não existe. Entendeu? Você pode saber para onde a pessoa vai pelas suas obras, pelo fato dela não crer em Cristo como Salvador. Aí sim. Mas aí quem vai direcionar a alma dela não é você. Você vai para o inferno. Oxe, quem é você, que sou eu para mandar os outros para o inferno, meu pai? Você pode saber, mas às vezes você nem comenta com a pessoa, porque a pessoa vai ficar com raiva, vai falar, que nada a ver, isso aí que você está falando, vai querer... Porque falta até te agredir, né? Porque... Então aí você deixa pra lá, você vai falar o quê pra pessoa? Ela acha que vai, então... A própria Bíblia fala, muitos que acham que vão pro céu não vão. E muitos que acham que não vão, que não merecem por causa de um pecadinho que você comete aqui ou ali, sim, não estou dando mais... Falando que você tem que viver em pecado, tá, gente? Estou falando que às vezes a gente está no corpo de carne sujeito a pecar, e você vai falhar algumas vezes. Agora, aquele que vive em injustiça, em malignidade, odiando, querendo vingar
fazer vingança, querendo desejar o mal para os outros, entendeu? Só porque os me fez o mal, então eu quero que ele se ferre. Esse aí não vai para o céu. E os religiosos que distorcem a palavra que Jesus falou. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Porque eles louvam com a boca, mas o coração está longe com as atitudes de Deus. Então, apartai de mim, vós que praticam iniquidade. Que naqueles dias ele disse, expulsando demônios em seu nome, fizeram muitas maravilhas. Maravilhas que eles fizeram pelo nome de Jesus. E alguns fizeram maravilhas pelo poder de Satanás. Porque o Satanás também, através do anticristo, ele vai vir ao Apocalipse Tessalonicense, 2 Tessalonicense, e fala isso. Que ele vai vir com muitos sinais de maravilha para enganar os que perecem. Porque não receberam o amor da palavra de Deus e da verdade de Deus para se salvar. Não creram na palavra da verdade. Então, aí não sou eu que estou falando. E você pode ver que os meus vídeos assim, pouca visualização tem, ninguém quer saber disso. Eles criam o Deus dele, na mente deles lá. Não estou falando todos vocês generalizando, eu estou dizendo desses que pensam assim, tá? Eu não posso entrar na mente de ninguém e falar, você pensa assim. Não sei como que a pessoa lá pensa. Eu não convivo o tempo todo com a pessoa, não sei o que ela prega. Prega é falar das coisas que ela fala, do que ela diz acreditar, eu não sei. Como é que eu vou falar que ela não crê em Deus? Entendeu? Eu estou falando assim desses que tem esse tipo de pensamento que eu estou relatando aqui. Se a carapuça serviu para algum de vocês aí, vocês pensam assim, aí, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está falando, que isso está errado, não está de acordo com o pensamento de Deus. Não sou eu que falo, entendeu? Porque a pessoa não crê na Bíblia, eu vou falar o quê? Ela não crê, mas Deus fala que ele é o Deus da Bíblia. Entendeu? Ele fala da palavra, ele está falando palavra. Eu deixo minha palavra. Então como que não tem? É estranho, né? Então, aí eu agradeço o Benê, tá? Porque ele me abriu a mente para mim. Aí ele comentava as coisas de Deus assim, e que eu não entendi ainda, que eu não sabia. Eu tinha mais vontade de buscar. Eu falo, preciso ir buscar, estudar isso aí, cara, para mim ter conhecimento. Aí eu ia buscar, me dava mais vontade de estudar, né? Então eu sou muito grato ao Benê. Valeu, Benê. Obrigado mesmo, viu? Você mora no meu coração e sem nenhuma hipocrisia, tá? A gente não se vê, eu sei que você tá aí. Outro dia eu fui aí no terminal, mas não te achei aí, mas, né? Então, vai meu agradecimento. Vai meu agradecimento também para muitos que pregaram para mim na rua, que eu não sei o nome, que apontaram para Cristo, né? E por causa desses eu fui meditando e pensando sobre o que as pessoas me falavam. Uma senhora que falou que para mim que Satanás estava querendo me matar, e eu não acreditei muito, mas ouvi, e depois ela orou para mim, e eu senti mal, eu estava com peso em cima de mim, parecia que aquele peso saiu, me esvaziou de mim, entendeu? Então, aí dali começou a minha conversão, dali iniciou um fiasquinho para me converter. É lógico que teve várias outras coisas, várias outras mensagens que chegou até mim, né? Eu tive que passar por muito sofrimento para me converter e entregar verdadeiramente a Cristo como meu único suficiente Salvador, né? Então, eu agradeço o Benê, agradeço outros, né? Outros irmãos, agradeço meu irmão Aparecido, que hoje trabalha comigo lá. A gente conversa por ele conversar comigo, escutar o que eu falo, né? Eu também o escuto e dou graças a ele, que Deus abençoe a vida dele aí grandiosamente, né? Porque abençoado o cristão já é, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Mas a pessoa não entende. Quando eu falo assim, nós já somos abençoados. Nós, que eu digo, quem crê em Deus verdadeiro da Bíblia, tá? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, onde Cristo está sentado à destra do Pai e nosso espírito está lá junto com ele. A gente não morreu, mas está lá, ele que levou a nossa alma, a nossa consciência. Por isso que fala que a gente tem a mente de Cristo, a gente está lá com ele, entendeu? O espírito. Mas aqui nós estamos no corpo de carne e o espírito também está aqui, porque o espírito de Deus, ele está em todos que é de Deus. Então ele está em vários lugares, Deus está em vários lugares. Deus é onisciente e onipresente. Onipresente que ele está em todos os lugares. Onisciente que ele sabe de todas as coisas. Onisciente, onipresente e onipotente é que ele pode todas as coisas. Entendeu? Então, é isso. Então, nós somos abençoados. O que nós temos, quando nós oramos, é misericórdia. Tudo que Deus nos dá aqui nessa terra, se a gente andar de acordo com a sua palavra, é misericórdia, não é mais bênção. Bênção
Bênção ele deu a sabedoria, o discernimento da palavra, quando você busca. Então ele dá já as bênçãos. É bênção que não é terrena, é espirituais. Entendeu? As terrenas foram prometidas para os judeus. E depois os judeus que se converteu também têm a sabedoria de Deus. Entendeu? Então é bênção, é sabedoria, é discernimento da palavra. Aqui nessa terra a gente vai ter momentos de alegria, a gente vai, mas vai ter mais momentos de sofrimento. E esse sofrimento, se você usar ele da maneira que Deus quer que você usa, com sabedoria, ele vai ser para te provar, para te purificar. Quanto mais as pessoas te atacam, mostra que elas são das trevas e você é da luz. E quanto mais elas te atacam, às vezes, agora que a gente começa a entender, é o que eu falo. A gente vai entendendo as coisas de Deus aos poucos, conforme a gente vai estudando e tendo conhecimento. Aí Deus vai nos revelando aos poucos as coisas dele. Então, quer dizer que quanto mais uma pessoa me persegue, me ataca, eu sei que é difícil. Mas quem já está experimentado consegue fazer isso. E dói, às vezes a gente às vezes se aborrece, fica um pouco nervoso, né? Com a pessoa que nos maltrata, que nos ofende, que nos persegue, que comete injustiça contra nós, que nos calúnia. Mas aí eu paro e penso assim, puxa, a vida é mesmo, né? Quanto mais essas pessoas fizerem isso comigo, mais a glória de Deus está sobre mim. Eu estou sendo purificado e santificado. Ou seja, a gente tem, o cristão ele é provado no fogo, mas não no fogo do juízo, tá, gente? É outro fogo. É o fogo da prova, do Espírito Santo, que é para provar, para te purificar, para tirar suas impurezas da carne, para quando você tiver quase perfeito, aí Cristo vem e termina a boa obra. Aí ele vai te dar o corpo glorioso, entendeu? Mesmo depois da morte, ou se aqueles que não morrer, como eu falo, que quando Cristo vier, muitos não vão morrer, não vão ver a morte, que nem Enoque e os outros lá, né? Não vão ver a morte, vão ser arrebatados vivos para o céu, entendeu? Corpo glorioso, entendeu? Por quê? Porque ele vai completar a boa obra. Por isso que a perseguição e tudo que Deus permite o anticristo fazer é para ele está pensando que ele, assim, para os incrédulos vai ser indício de perdição isso daí, essas coisas que eles vão sofrer aqui, o juízo de Deus. Mas para quem é cristão, as perseguições, as injúrias, as difamações, as injustiças que a gente sofre aqui, vai ser para aperfeiçoar a nossa fé. Porque nós vamos usar ele. Quanto mais comete injustiça com a gente, quanto mais zomba ou escarnece, quanto mais nos pisa, mais eu tenho fé. Mais eu chamo a Deus, mais Deus me fortaleça para suportar essas coisas. Paulo e Silas e outros apóstolos e Pedro suportaram as perseguições, foram chicoteados. E Cristo? Então, Cristo foi escarrado, foi cuspido, foi chicoteado e ele aguentou, né? Ele aguentou assim, doeu, lógico, né, gente? Eu tô falando que ele suportou. Por que a gente não pode suportar as injustiças? Se nós ainda estamos suportando bem menos que os apóstolos antigos e Cristo suportou. Ele suportou tanto espiritualmente e suportado na carne. Nós estamos suportando espiritualmente, porque é de xingo, é de humilhação, é de injustiça. Entendeu? É o que nós estamos suportando, não é de calúnia, de escárnio, de zombaria da nossa cara. Entendeu? Então, se Cristo passou, os apóstolos passaram, por que nós não vamos passar? E é isso que muitos cristãos não querem ser cristão verdadeiro por causa disso, porque eles não querem sofrer aqui, eles querem vida regalada, entendeu? Então, esses daí estão mais suscetíveis a ser apóstata. Então, eles vão desistir da fé verdadeira lá no final. Se eles estiverem aqui e se morrerem assim, não vão herdar o reino do céu. Isso não sou eu que estou falando, tá? É o que a palavra diz. Eu estou falando porque é a Bíblia que fala. Se você quer acreditar ou não, aí é um direito seu. Se você quiser me odiar porque eu estou falando isso, é um direito seu. Eu não te odeio, né? Tanto é porque eu estou pregando por amor. Mas se a pessoa quiser odiar porque ela tem outras crenças, acredita em outras coisas, não quiser conversar comigo, não quiser mais ver o vídeo, paciência, eu vou fazer o quê? Eu preciso que as pessoas compartilhem o vídeo, dê o like, tudo isso aí. Mas se a pessoa não quiser, eu vou fazer o quê? E aí vai... Então, vai o meu agradecimento, foi para o Benedito, foi parecido por conversar comigo, porque eu revelo muitas coisas que o Senhor fala para mim falar para ele, porque ele tem colhido o que a religião ensina para ele. Mas eu vejo que eu posso estar enganado, porque eu não conheço a mente dele, não estou dentro dele, mas assim, pelo que eu vejo das atitudes dele, por fora, parece ser sincero, só que parece que ele está enganado em algumas coisas, não em tudo.
Porque muitas das coisas que ele aprendeu lá onde ele frequenta, tá certo. Mas tem algumas que tá porque eu sei que tá, mas não cabe a mim impor isso para ele, né? Assim como outros me elucidaram, eu estou tentando elucidar os outros. Mas aí vai de cada um querer aceitar ou não. Vai ter gente, e outra, eu quero agradecer também todos os irmãos que me ajudam de qualquer forma. Às vezes não ajudam pregando a palavra, mas me ajudam a me socorrendo com alguma necessidade que eu preciso, né? Então, esse também vai meu agradecimento. Vai agradecimento também. Eu estou trocando experiências espirituais com meu primo Hélio. Então, Hélio, a gente estamos junto, tá? A gente compartilha da mesma fé, da mesma crença. É lógico que pode ter uma coisa aqui ou outra ali, que a gente pode vir a discordar, mas isso não vai abalar, não pode abalar a nossa comunhão, tá? Porque a maior parte a gente concorda, tá? Então, meu agradecimento para ele também. E vai meu agradecimento para o pessoal do YouTube que não me conhece, que eu aprendo muito com eles. Também, de novo, não concordo com tudo que eles falam, sim, eu comparo com a palavra. Pode ser que algumas coisas sou eu que esteja errado, pode ser que eu esteja certo e ele esteja errado, não sei. Porque assim, as pessoas não entendem. Por mais sábio como a pessoa pareça ser, se você for comparar com a Bíblia e não tiver de acordo, a gente tem que rejeitar. Entendeu? Ah, mas ele é tão sábio, parece tão santo. Deus não se dá, ele não julga pela aparência, ele julga pela intenção do coração. Qual que é essa intenção? Fazer a sua vontade, distorcer a palavra de Deus pela sua vontade carnal? Ou falar de acordo com o que o Espírito Santo de Deus te conduz a falar? E para o Espírito Santo te conduzir, você tem que ir para a palavra. Não tem como você não ir para a palavra. E assim, alguma coisa tem porque você já leu, já ouviu aqui ali, tudo bem, mas outras revelações mais profundas, você só vai ter indo para a palavra, entendeu? E daí você vai de nível a nível, o seu nível vai avançando de espiritualidade, entendeu? Você vai amadurecendo na fé e na espiritualidade de Deus. Aí quando você chegar num certo nível, aí você vai pular, porque Deus quer te revelar outras coisas. Tem uns que não estão preparados. Eu, por exemplo, já pulei, já estou estudando, e o que eu vou falar aqui vai escandalizar os religiosos, que eu sei disso. Porque, o que acontece? Eu já estou estudando os livros apócrifos, entendeu? Só que tem livros apócrifos que é heresia. E como que eu sei? Porque eu comparo com a Bíblia que já tem, sempre tem que comparar. Então, mas a maioria dos apócrifos, não todos, tá? Que tem muitos que é herético, que tem distorção, que prega feitiço, essas coisas, tá? De desacordo com a Bíblia. Agora, muitos dos apócrifos são verdadeiros e eles falam coisa que não está no cano da Bíblia oficial. Então, você faz o interligamento com os apócrifos, com o cano que já tem, o Senhor abrange o seu conhecimento e dá uma visão que, cara, que poucos vai ter, porque tanto a católica, a protestante, que as evangélicas ainda é pior, porque as católicas ainda têm alguns livros apócrifos na sua Bíblia, mas ela não aceita todos, tá? Agora, a protestante não aceita nenhum apócrifo, tá? Ela fala contra os apócrifos, tá? Então, você vê, um mesmo que eu sigo, que é o pastor Antônio Júnior, eu acho que ele é um homem piedoso, apesar que nem, às vezes, o que acontece, já agradecendo esse do YouTube também, todos eles, não importa se às vezes eles põem, se eles põem algum 30%, 70% de verdade, 30% de mentira, ele vai dar conta a Deus. Eu colho 70% de que está de acordo, os 30% eu jogo fora. Eu tenho essa habilidade de fazer isso, entendeu? Porque eu estou alicerçado nas escrituras. Quem não está, não vai conseguir fazer isso, entendeu? Aí não vai saber onde está a verdade e onde está a mentira. Porque do mesmo que profere verdade, pode proferir mentira. Entendeu? Por isso, quando eu falo aqui, eu falo, vai comparar o que eu falo com a Bíblia. Mas com o auxílio do Espírito Santo. Ore a Deus e fala, me dê sabedoria, Pai, para interpretar segundo o seu Espírito. Para não acusar que o irmão Fernando está falando em desacordo com a sua palavra com o meu entendimento carnal. Porque senão é fácil. Aí você vai entender com a carne e aí eu que vou ficar por falso profeta, sendo que o falso profeta é você que está entendendo com a mente carnal. Você tem que entender as coisas de Deus espiritualmente. Aí eu pergunto, você já entregou a vida para Jesus? Então, se você não entregou, é melhor você não entender a Bíblia com a mente carnal não, porque você vai falar que eu sou um falso profeta. Ah, mas se você quiser falar que eu sou, então tá bom, é um direito seu, não vou ficar com raiva. Já fui chamado, Jesus foi chamado
de Satanás, já foi chamado, porque ele tinha demônio, já foi chamado de falso profeta, quem dirá o seguidor de Jesus. Então, a mim não se me dá, entendeu? Cada um fala o que quer. Então, como eu havia dizendo, eu vou agradecer ao o pastor Antônio Júnior, porque eu colho muita sabedoria dele, embora eu não concorde com tudo, tá? Eu gosto muito das orações dele, da manhã, que eu sigo, né? Não dá para ouvir à tarde, né? Às vezes eu escuto à noite, mas à tarde não dá. Por causa das minhas correrias, do meu trabalho e da obra que eu faço para Deus também, que nem ele está fazendo. Agradeço ao Mário Persona, todos esses não me conhecem, tá? Mas eu colhi muito entendimento e às vezes eu fico um tempo sem buscar ou o Mário Persona ou outro, porque eu já vejo outro irmão que tem outros conhecimentos que nem agora eu estou aprendendo com o irmão e agradecimento a ele. Eu sei que é o que eu falo, a gente não concorda com tudo, mas a grande parte do que o irmão Luiz fala do Reino Eterno, e eu recomendo as pessoas seguir ele, só que só recomendo alguém seguir se alguém quiser ter entendimento, tá? Não adianta, se a pessoa não tiver amplitude nas escrituras, não vai entender nada do que ele está falando e nem vai concordar com ele. Aí vai ficar confuso, vai falar, ele fala uma coisa, o pastor Antônio Júnior fala outra, mas o irmão quer me confundir, que ele manda vídeo de um, de outro. Eu quero abranger o conhecimento, eu quero que você interligue, que você veja onde está o erro, onde está o acerto, compare com a Bíblia. Mas aí a pessoa não quer ter trabalho de comparar com a Bíblia, ela quer só escutar o que os outros falam, entendeu? O erro está aí, na própria pessoa, não está em mim. Eu envio para auxiliar para você comparar com a Bíblia, tanto os vídeos dos outros quanto os meus. Se você não vai comparar, a culpa é minha. A culpa é de quem não vai comparar, ué. Não quer ter conhecimento e eu que sou culpado. Então eu falo, ó, irmão, para de enviar esses vídeos seus, dos outros. Não, teve já mais um que desistiu, né? Teve uma tia minha que falou que não queria, que eu enviava para ela, não envio mais. Minha irmã, pessoal de sangue, não quis, também não envio mais. E agora desistiu um outro irmão que não é de sangue. Eu tinha como irmão, né? Porque ele dizia acreditar em Jesus Cristo, né? Agora ele não quer, não vê mais meu vídeo, eu vejo coisa que nem abre o vídeo mais. Não sei se aconteceu alguma coisa com ele, às vezes ele não abre porque deve ter acontecido, tomara a Deus que não, né? Eu oro para ele para que ele esteja bem. E é uma pessoa que eu considerava muito, é um motorista lá que estava lá no terminal Cachoeirinha, né? Mas pode ser porque ele crê de outra forma, então ele não quer mais ver meus vídeos porque está se sentindo confuso. E quando a pessoa sente confusa, é melhor que pare de ver meus vídeos mesmo, porque Deus não é Deus de confusão. Apesar que quem está confundindo a mente dele é o diabo, porque ele dá ouvido para os dois, para o diabo e para Deus. Não, você não pode misturar santo com profano. Você tem que ter o discernimento, peça discernimento e sabedoria a Deus da Bíblia, que ele vai te dar. Só que você tem que aceitar o que o Deus da Bíblia fala. Se você não aceitar, aí fica difícil. Então, vai um agradecimento para Luiz do Reino Eterno, para Mari Persona, para presbítero André Chances, né, que ele é religioso, mas eu colho só o que está de acordo, o resto eu não colho, né, dele. Esse é um que eu colho mais ou menos 60% do que ele fala. Os outros 40% eu não colho não, porque os outros 40% que ele fala é de acordo com a denominação que ele frequenta. Então, já o que nem dízimo, essas coisas aí, não é para o tempo de hoje, não é bíblico para o tempo de hoje. E ele prega isso. Então, eu não concordo. Então, e outras coisas que ele também fala que é mais dado à regra religiosa, entendeu? E eu não vivo por regra religiosa, eu vivo por regra da sã doutrina dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento, para a doutrina para as igrejas, que é o corpo de Cristo, não para ensinamento de lei, de regra de lei, dessas coisas aí. Lei é só as leis morais que a gente segue, tá? Do Antigo Testamento. O resto Cristo já cumpriu. Então, mas mesmo assim eu agradeço a ele, porque muitas coisas lá ele ensina correto, né? Embora tenha 40% que eu não colho. Do Luiz, assim, do Rei do Eterno, eu digo para vocês que hoje, apesar que eu acho que ele tem que diminuiu, ele está muito afoito em algumas coisas. É um conselho só se ele chegar a ver esse vídeo aqui, né? Porque a gente, depois eu vou falar o porquê, tá? Que eu acho que ele está muito afoito. Mas eu digo para vocês que eu colho 80%, 85% do que ele fala é bíblico. E eu colho.
15% eu fico com uma... eu diria que 5% eu fico com uma ressalva. Eu fico em dúvida do que ele fala. 5%. E 10% eu jogo fora. Porque 10% eu sei que não está de acordo. Desse Luiz. Do Mário Persona, vamos dizer que eu colho também 85%. E 15% dele eu jogo fora. Porque eu não acredito em salvação por pré-tribulacionismo, de arrebatamento secreto e que vai ser arrebatado antes da tribulação. Estou dizendo só que todos esses que eu estou falando é onde que eu falo. Vai ter pontos que a gente vai discordar, mas eu não vou deixar de seguir eles, porque a maior parte dos ensinamentos desses está de acordo com a Bíblia. Mas tem alguns pontos aqui ou ali que está no meio, entender, está de desacordo com o que a palavra diz. Pode ser que o errado esteja eu. Eu acredito que não seja, mas pode ser, por que não? Eu não sou melhor que ninguém, mas eu não acredito em arrebatamento secreto, mas antes eu acreditava porque eu não estava aprofundado. Agora, como eu fui me aprofundando, e aí eu já não creio mais em arrebatamento secreto e nem que a igreja vai ser arrebatada antes, porque o texto bíblico não dá vazão para isso, quando eu me aprofundei. Então eu acho que a igreja passa assim por toda a grande tribulação, entendeu? E Deus vai nos livrar, porque ela tem que ser provada, entendeu? Para ver quem é joio e quem é trigo. Como que ela vai ser provada? E outra, e sem contar que o texto fala que o anticristo vai fazer guerra contra os santos. Que santos? Se eles foram arrebatados, como é que o anticristo vai fazer guerra com os santos? Não faz sentido. E outra, Cristo, esse entendimento foi o Luiz, o Rei da Eterno, que me deu, viu? E eu penso igual a ele agora. Porque, sabe a parte boa do Luiz do Reino Eterno? Só que esse Luiz, para a pessoa seguir ele, ela tem que estar um pouco avançada nos estudos. Senão ela não vai entender, não vai aceitar e não vai compreender. Então, já o Mário Persona é mais fácil de entender. O pastor é só não colher a parte do arrebatamento secreto. Mas aí vai de cada um, tá? Porque é o que eu falei no vídeo. Gente, assim... É lógico que se você crê no arrebatamento secreto, você vai viver de qualquer jeito e não vai estar preparado, porque vai vir aqui nesse mundo e vai se lascar aqui. Mas assim, a base é você se preparar. Se você se preparar, tendo em mente, vamos supor que você acredita que vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Se você acredita assim, mas ao mesmo tempo você se prepara como virgem prudente, aí não vai fazer diferença. Agora, se você acredita que vai antes e não se prepara, você fica igual a vigilância. Aí você não está preparado, você acha que vai vir antes, não vem. Aí quando vir as catástrofes tudo, você vai ser pego de surpresa. Que Jesus fala que vai vir como ladrão de noite. Entendeu? Então, tem que se preparar. Porque se ele vir como ladrão e te pegar de surpresa, e aí? Você não está santificado? Sem santidade, ninguém vai ver a Deus. E santidade aqui... Não estou falando de pessoas que nunca vai pecar mais enquanto estiver nesse corpo. Estou falando que você vai pecar pela santificação, você vai pecar o menos possível. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais você vai matando a sua carne. Entendeu? Aí a Bíblia vai entrando na sua mente, você vai botando em prática o que ela está te ensinando, e aí você vai matando a vontade da carne aos poucos. Esse que fizer isso, quando Cristo voltar, vai estar em santificação, entendeu? É isso que eu quero dizer. Não é santificação que você nunca peca, que você vai virar um monge santo, nunca mais. Porque, gente, pensa um negócio aqui. E eu acho que tem outro para me agradecer do YouTube. Deixa eu ver se tem. Presbíspo, não vai dar chance de agradecer. Mário Persona, Pastor Antônio Júnior, Luiz do Reino Eterno. Essa Saviola, que tem muito conhecimento, ele é religioso, mas ele... Tem muito, e ele também é um que eu acredito em 80% do que ele prega. 20% eu não acredito, porque os outros 20% está atrelado à denominação, entendeu? A um templo religioso. Mas 80% eu colho, porque está de acordo com a Bíblia, tá? Ele prega de acordo com a Bíblia, mas ele tem uma viés de denominação. É igual o meu irmão Cido lá, daquele que eu falo que ele é religioso, ele não gosta. Porque ele tem uma viés denominacional. Entendeu? Então, quando a pessoa está enraizada na religião, gente, nas denominações, ela tem o conhecimento de parte das escrituras bíblicas, sim, tem, mas ela não tem uma amplitude, a visão dela não fica totalmente aberta, assim, para o Senhor revelar coisas mais amplas, mais espirituais, de mais excelência. Ela não consegue chegar nesse nível, porque a denominação, ela faz o que? Ela te limita.
entendeu? E o pastor de algumas denominações, não estou falando de todos, mas da grande maioria, ele fala para você, ele proíbe você de ler livros apócrifos, ele proíbe você de fazer certas coisas, de ter certa coisa. Ah, não, isso vem do diabo. Olha, gente, para você saber se uma coisa é maléfica ou é boa, você tem que ir lá ver. Não é acreditar no papagaio que fala. Oh, aí, às vezes, o anticristo faz isso. Ele vai falar que a coisa que é boa é ruim e a coisa que é ruim é boa. Então, cara, você tem que buscar ver com seus próprios olhos. É lógico que quem tem pouco conhecimento não pode ir para livros apócrifos, senão vai se confundir. Mas quem já está um pouco avançado no conhecimento bíblico, pode ir. E aí você vai avaliar qual o apócrifo que é apócrifo verdadeiro e o que é um apócrifo, gente. Apócrifo é contrário às coisas que Deus ensina no cano oficial da Bíblia, da sua palavra. Tudo que for contrário ao caráter divino de Deus é apócrifo, entendeu? Só que tem apócrifo que não é apócrifo. Foi lá no concílio, na época lá dos romanos lá, que a igreja determinou o que ia entrar na Bíblia e o que não ia entrar. E Deus permitiu. Porque esses daí que fizeram isso, eles vão dar conta no final dos tempos, viu? Deus vai cobrar deles. Mas hoje Deus está trazendo à tona o apócrifo, porque Deus falou que por meio de Cristo, no final dos tempos, tudo ia ser descortinado. As mentiras iam cair por terra. Então, por isso que Deus está trazendo os apócrifos de volta. Entendeu? Deus permitiu tirar naquele tempo lá. Mas Deus já estava comprando de trazer de volta. Entendeu? Porque pense comigo, gente. Ó, como que pode Enoque ter andado com Deus 300 anos, que fala que Enoque andou com Deus? Naquela época se vivia muito, né? Na época de Gênesis para cá. Aí o tempo foi diminuindo de vida aos poucos do ser humano por causa do pecado, né? Porque o pecado foi entrando aos poucos, foi se abrangendo os frutos e se espalhando, e quanto mais o pecado avançava, mais vinha doença, mais vinha tempo diminuído de vida, entendeu? Era isso. Então, o que acontece? Enoque andou com Deus e foi o único que não teve um livro para contar a história, por 300 anos que ele andou com Deus, sendo que Moisés tem, os outros profetas têm, até os apóstolos têm. Aí, qualquer apóstolo que escutou Cristo, que escutou Deus, não vai ter um livro? É estranho, né? Se os outros tinham, por que esse não tem? Por quê? Porque muitos livros desses abrem a mente da pessoa de um jeito e apontam os erros das religiões falsas, essas que os homens criam, dos falsos profetas, dos falsos ciganos, muito mais abrangente. E aí, se a pessoa não acordar vendo os livros apócrifos, não acorda nunca mais. Esse é apóstolo mesmo. Porque ele abre a mente, ele revela todas as mazelas das religiões, todas as mazelas dos falsos profetas, vestidos de santo, quebra. Por isso que não deixaram o livro entrar. Só que Deus, por meio da própria internet, que advento da internet que o maligno criou para poder controlar as pessoas, Deus usa ela, porque Deus é magnânimo. Deus usa até Satanás sem ele saber que ele está sendo usado por Deus para o propósito de Deus. Por isso que Deus fala que zomba dessas pessoas assim que seguem Satanás e do Satanás. Porque eles acham que eles sabem mais que Deus. Não sabem, entendeu? Deus ele é magnânimo, ele está no controle de tudo. Satanás, ele está fazendo o que Deus permite aqui na terra por propósito de Deus maior. Entendeu? Por enquanto, Deus vai acabar com essa farra toda. Entendeu? Então, e para provar quem é de Deus, quem não é. Não para Deus, para provar para os outros irmãos. Ó, essa parte desse que esse daí é falso. Entendeu? Vai ter que ser separado do joio do trigo. Entendeu? E por isso que Deus está trazendo os apócrifos de volta. E Deus permitiu eles tirar de lá. Agora Deus está trazendo de volta. Para desmascarar todas essas mazelas enganosas das trevas. Entendeu? Então vai agradecimento para todos esses aí do YouTube que eu aprendi bastante, que eu colho, tá? E para quem compartilha os vídeos também, né? Agradeço muito. Poucos estão compartilhando, mas aquele que compartilha vai... Minha gratidão de coração aí, que Deus abençoe, que é evangelho puro da graça que a gente prega aqui, tá? É conhecimento puro. Se não concordar, quiser sair do vídeo e achar que não é, não vou ficar com raiva. Siga a sua vida, Deus te ilumine lá na frente, se Ele quiser te iluminar. Porque para Deus querer iluminar a pessoa tem que querer. Livre-arbítrio, ela tem que aceitar. Se ela não aceitar, não tem como Deus impor. Então, que seja feita a vontade. Eu quero que seja feita a vontade de Deus na vida das pessoas. Mas se a pessoa não quiser, que seja feita a vontade da própria pessoa para a vida dela mesmo. Então, seja feita a sua vontade, tá? Então é esse o vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, né?
E vou fazer mais um vídeo agora, irmãos, para encerrar, tá? Parando aqui, que tenha muito amor na vida de vocês, que vocês distribuam amor, gratidão para Deus e para quem te ajuda, quem é enviado de Deus para ajudar vocês, tá? Muita paz, muita harmonia. Para quem quer tenha prosperidade financeira, material, né? Na sua vida aí, sem nenhuma ironia, tá? Nesse sentido. Mas cada um, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, eu quero ter prosperidade de sabedoria, de saúde para me viver nesse mundo enquanto eu estou aqui na carne. Sabedoria de Deus, né? Não a minha. Tudo eu dou graças a Deus, até pelas minhas aflições, pelas minhas perseguições em Cristo Jesus, pelas pessoas que me zombam, que me escarnecem. Dou graças a Deus por isso, que isso me aperfeiçoa a minha fé, porque quando eu estou fraco é que eu sou forte por Cristo Jesus, né? É Ele que fortalece, porque a graça de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, né? O poder de Deus se aperfeiçoa nela. Então eu dou graça até pelas minhas fraquezas, diz Paulo. Então eu também faço minhas a palavra de Paulo. E que Deus abranja, dê conhecimento, dê paz, dê união entre as famílias, né? Que pratique a paz, a harmonia, né? Busque a paz, que excede o entendimento. Busque a Deus a quem quiser buscar a Deus. Busque a palavra da verdade, quem quiser buscar. E que Deus esteja com todos, né? E amo todos de todo o meu coração. Amo até meus inimigos, orando por eles, né? Amar não significa que eu tenho que conviver. Amar não significa que eu tenho que... Quando a gente ora para os inimigos, é para eles se converter, não é orar. Deus abençoe a pessoa, porque aí você vai estar orando para Deus abençoar com bênção ela, para ela continuar fazendo maldade. Então, eu não vou orar para Deus, dá saúde para esse aí, para eles continuar fazendo maldade. Eu vou orar para que Deus converta a alma dele. Depois que ele se converter, aí, se eu ver que ele se converteu, aí eu vou orar pela saúde dele, pelas outras bênçãos. Enquanto isso, eu só vou orar para que o Espírito toque na alma para ele se converter. Não vou orar para bênção nesse mundo não, porque aí ele recebe e fica fazendo mazela contra os outros, que é de Deus? Não, aí não. Falou, tudo de bom para vocês aí, até o próximo vídeo.